Em meio às brumas do tempo, um nome ecoa com a força de 1000 lendas: Salomão. Mais do que um rei, mais do que um governante, Salomão se tornou um símbolo, um enigma, cujas facetas se revelam em sabedoria inigualável e controvérsia profunda. Quem foi o homem por trás do mito? Como um único indivíduo pôde acumular tamanha glória e, ao mesmo tempo, semear as sementes de sua própria queda? Prepare-se para uma jornada através dos séculos, onde desvendaremos os segredos e paradoxos de um dos personagens mais fascinantes da história humana, um rei cuja vida ainda desafia a compreensão e inspira infinitas discussões. Seu legado é vasto, um mosaico de feitos grandiosos e falhas trágicas que moldaram não apenas o destino de uma nação, mas também a própria tapeçaria da fé e da cultura. As perguntas persistem. Foi ele o maior sábio que já pisou na terra, ou um tirano disfarçado de profeta? Um devoto inabalável, ou um homem corrompido pelo próprio poder? A dualidade de Salomão é o que o torna tão intrigante. Ele foi o mais sábio, aquele que Deus abençoou com um discernimento sem precedentes, capaz de julgar com justiça e governar com inteligência. Mas também foi o mais pecador, o rei que, em seus últimos anos, se desviou dos caminhos divinos, permitindo que a idolatria e a vaidade ofuscassem sua luz. Essa dicotomia, essa constante batalha entre o divino e o mundano, entre a luz e a sombra, não é apenas a história de Salomão, é a história da própria humanidade. A busca incessante por sabedoria, o anseio por poder, a tentação de se desviar do caminho reto. Esses são os ecos de Salomão, que ressoam em cada um de nós. Sua vida é um espelho, refletindo as complexidades da natureza humana, as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam. No século X a.C., Israel emergia de um período de transição. O reinado glorioso de Davi, seu pai, havia unificado as tribos e estabelecido Jerusalém como a capital. No entanto, a semente da discórdia já estava plantada. Salomão, filho de Davi e Batseba, não era o primogênito. Sua ascensão ao trono foi marcada por intrigas palacianas e a sombra de um passado controverso. A história de Batseba e Davi, um romance proibido que culminou em pecado e redenção, deu origem a um rei destinado a redefinir o destino de Israel. Adonias, irmão mais velho de Salomão, acreditava ser o herdeiro legítimo. Sua tentativa de se autoproclamar rei gerou uma crise que ameaçava desestabilizar todo o reino. Mas a providência divina e a firmeza de Batseba e do profeta Natã intervieram. Davi, em seus últimos dias, ungiu Salomão como seu sucessor, selando seu destino. A consolidação do poder de Salomão não foi um processo gentil. Rivais foram eliminados e a paz foi estabelecida muitas vezes com mão de ferro. O jovem rei precisava firmar sua autoridade em um reino ainda turbulento. Mas foi em Gibeão que a verdadeira essência de Salomão se revelou. Em um sonho, Deus lhe perguntou o que ele desejava. Em vez de riquezas, longevidade ou a morte de seus inimigos, Salomão pediu sabedoria para governar seu povo com justiça. Essa escolha humilde e perspicaz tocou o coração de Deus, que não apenas concedeu a sabedoria pedida, mas também prometeu riquezas e glória sem precedentes. Israel estava prestes a entrar em sua era de ouro, sob a liderança de um rei abençoado de forma extraordinária. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A decisão de Salomão em Gibeão não foi apenas um pedido, foi uma declaração de prioridades que moldaria seu reinado e a própria nação de Israel. Ele não buscou poder para si, mas a capacidade de servir, de discernir, de governar com retidão. Essa atitude humilde e focada no bem-estar do seu povo foi a chave para a bênção divina que se seguiu. Deus não só lhe concedeu sabedoria, mas também prometeu riquezas e glória em uma escala jamais vista por qualquer rei, antes ou depois dele, desde que Salomão andasse nos caminhos do Senhor. Essa promessa estabeleceu o cenário para a Era de Ouro de Israel. O contexto em que Salomão ascendeu era complexo. Israel, no século X a.C., era uma nação jovem, recém-consolidada sob o governo de Davi,
mas ainda cercada por inimigos e influências culturais diversas. A unificação das tribos, antes dispersas, era um feito notável. Mas a manutenção dessa união exigiria um líder com visão e astúcia. A linhagem de Salomão, filho de Davi, e Batseba, carregava consigo as cicatrizes de um escândalo real, mas também a promessa de uma nova era. Batseba, a mulher que fora objeto do desejo de Davi, tornava-se agora a mãe do futuro rei, um testemunho da redenção e da complexidade da providência divina. A disputa pelo trono, um tema recorrente nas monarquias antigas, marcou os últimos dias de Davi. Adonias, seu irmão mais velho, acreditava ter o direito inquestionável à sucessão. Reunindo apoio de figuras influentes como o general Joabe e o sacerdote Abiatar, Adonias tentou se coroar rei enquanto Davi ainda vivia. Essa intriga palaciana, um jogo de poder e ambição, poderia ter dividido o reino antes mesmo de Salomão começar a governar. No entanto, a astúcia de Batseba, que lembrou Davi de sua promessa a ela e a Salomão, e a intervenção do profeta Natã, que alertou o rei sobre a conspiração, foram cruciais. Davi, com sua autoridade final, ordenou que Salomão fosse ungido rei imediatamente, selando o destino do jovem príncipe e de Israel. A unção de Salomão não foi apenas um ato cerimonial. Foi uma afirmação divina e política. Com o apoio de seu pai e a bênção de Deus, Salomão iniciou a consolidação de seu poder. A eliminação de rivais não foi um ato de crueldade gratuita, mas uma necessidade estratégica para garantir a estabilidade do reino. Adonias, que ousou pedir Abissag, uma das concubinas de Davi, como esposa, um ato que simbolizava uma reivindicação ao trono, foi executado. Joabe, o general que havia apoiado Adonias e tinha um histórico de derramamento de sangue, foi também afastado e posteriormente executado, seguindo as instruções de Davi. Abiatar, o sacerdote que se aliara a Adonias, foi exilado, e Zadok assumiu seu lugar como sumo sacerdote. Essas ações, embora severas, foram vistas como passos necessários para pacificar o reino e estabelecer a autoridade incontestável de Salomão. Com a casa real e o exército sob seu controle, Salomão pôde finalmente focar na governança. Sua visão noturna em Gibeão, onde pediu sabedoria, não foi apenas um sonho, mas uma epifania que definiu o caráter de seu reinado. Ao priorizar a justiça e o discernimento sobre a riqueza material ou a vingança, Salomão demonstrou uma maturidade e uma compreensão da liderança que superavam sua pouca idade. Deus, impressionado com tal pedido desinteressado, prometeu-lhe não apenas uma sabedoria sem igual, mas também riquezas e glória que nenhum outro rei possuiria. Essa foi a bênção que catapultou Israel para um período de prosperidade e paz sem precedentes. A partir desse ponto, o reino de Salomão floresceria. Sua reputação como o rei mais sábio do mundo começaria a se espalhar, atraindo monarcas de terras distantes em busca de seu conselho. A sabedoria concedida por Deus não era meramente teórica, era prática, aplicável a todas as esferas da vida, desde a administração da justiça até a organização do comércio e a construção de grandes obras. A promessa divina de um reino próspero e glorioso estava se tornando realidade, e Israel, sob a mão firme e sábia de Salomão, estava prestes a entrar em sua verdadeira era de ouro. A ascensão de Salomão ao trono, marcada por intriga e intervenção divina, culminou na promessa de um reinado de sabedoria e abundância. A partir desse ponto, o reino de Salomão floresceria, e a reputação de sua sabedoria começaria a se espalhar por todas as terras conhecidas. Não demorou para que monarcas e sábios de reinos distantes começassem a peregrinar a Jerusalém, ansiosos por testemunhar e absorver um pouco daquela mente privilegiada. Dentre eles, a mais famosa foi a enigmática rainha de Sabá, cuja visita se tornou um marco na história, um atestado vivo da magnitude da fama de Salomão. Ela veio com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, e com perguntas complexas provando a sabedoria do rei com enigmas e questões filosóficas. Salomão, contudo, decifrou cada um deles, deixando-a maravilhada e sem palavras.
Sua sabedoria não era apenas teórica, mas prática, revelando um discernimento profundo sobre a natureza humana e a ordem do mundo. Essa sabedoria, dom divino, manifestou-se não apenas em seus julgamentos e conselhos, mas também em uma vasta produção literária que lhe é atribuída. Os Provérbios de Salomão, repletos de aforismos e máximas sobre a vida, a moral e a conduta, tornaram-se um guia para gerações. O Cântico dos Cânticos, uma ode poética ao amor e à paixão, demonstrava sua sensibilidade e compreensão das emoções humanas. E o Eclesiastes, uma profunda reflexão sobre o sentido da existência, revelava um lado introspectivo e filosófico, questionando a vaidade das conquistas terrenas. Essa rica herança literária solidificou sua imagem como o mais sábio dos reis, um pensador cujo legado transcenderia as fronteiras de seu reino e a passagem do tempo. A administração do reino sob Salomão foi um modelo de organização e eficiência. Ele dividiu Israel em 12 distritos, cada um responsável por prover as necessidades da corte por um mês do ano, garantindo um fluxo constante de recursos. Sua justiça era imparcial, e suas leis, claras e equitativas, traziam segurança e ordem ao povo. O famoso julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê é um exemplo clássico de sua sagacidade, uma decisão que revelou a verdadeira mãe e consolidou sua imagem como um juiz justo e perspicaz. Essa estrutura administrativa e judicial eficiente foi a espinha dorsal de uma era de prosperidade sem precedentes. A riqueza de Israel sob Salomão atingiu níveis estratosféricos. Ele estabeleceu rotas comerciais lucrativas, negociando com nações vizinhas como o Egito, a Fenícia e a Arábia. O comércio de cavalos e carros de guerra com o Egito, a importação de cedro do Líbano e a exploração de minas de cobre na região de Edom impulsionaram a economia. Os tributos pagos pelos reinos submetidos e os presentes dos monarcas que vinham buscar sua sabedoria enchiam os tesouros reais de ouro e prata. Israel se tornou um centro econômico e cultural do mundo antigo, um farol de opulência e poder. Contudo, a marca mais visível de sua glória foram as grandes construções. A mais importante de todas, e o ápice de sua ambição, foi o Templo de Jerusalém. Uma promessa feita a Davi, seu pai, que Salomão transformou em realidade. Este não era apenas um edifício, mas o centro espiritual da nação, a morada de Deus entre seu povo. Além do templo, Salomão ergueu um magnífico palácio real, que levou 13 anos para ser concluído. Um complexo suntuoso, com diversas estruturas, incluindo a Casa da Floresta do Líbano e o Salão do Trono. Cidades-armazéns, fortalezas e cidades para seus carros de guerra foram construídas em todo o reino, demonstrando seu poder militar e sua capacidade de engenharia. Essas obras monumentais exigiram vastos recursos e uma força de trabalho imensa, mas solidificaram a imagem de Israel como uma nação poderosa e próspera. A ambição de Salomão não se limitava à terra. Ele construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, no Mar Vermelho, que, em parceria com os fenícios, navegava até Ofir, trazendo de volta ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Essa exploração e comércio marítimo expandiram ainda mais as fronteiras econômicas de Israel e trouxeram riquezas exóticas para a corte de Jerusalém, conectando o reino a terras distantes e culturas diversas. Sob o reinado de Salomão, Israel desfrutou de um período de paz e segurança como nunca antes. Seus inimigos foram subjugados ou mantidos à distância através de alianças estratégicas e demonstrações de poder. O reino de Israel estava em seu apogeu, uma nação próspera, respeitada e temida, com um rei cuja sabedoria era lendária e cujo poder parecia ilimitado. A Era de Ouro tinha chegado e, com ela, a promessa de uma glória duradoura. Mas, como toda a história humana, essa ascensão meteórica também guardava em si as sementes de sua própria complexidade. A mais grandiosa manifestação da Era de Ouro de Salomão e o pináculo de sua devoção e poder foi, sem dúvida, o Templo de Jerusalém. Este não era apenas mais um projeto arquitetônico, mas a concretização de uma promessa divina feita a seu pai, Davi.
Davi, um homem de guerra, não teve permissão para construir uma casa para Deus, mas seu filho, um rei de paz, foi o escolhido para essa tarefa monumental. Salomão abraçou essa vocação com uma paixão que transcendeu a mera construção, transformando-a em uma obra-prima de fé e engenharia que redefiniria a identidade de Israel. A construção do templo durou 7 anos e cada detalhe foi meticulosamente planejado e executado. Salomão não poupou recursos, empregando os melhores artesãos e materiais disponíveis. Cedro do Líbano de primeira qualidade, importado através de um acordo com Irão, rei de Tiro, foi usado para as paredes e o teto, revestido internamente com ouro puro. As pedras do alicerce eram enormes, lavradas e talhadas nas pedreiras antes mesmo de serem trazidas para o local, garantindo que nenhum barulho de martelo ou ferramenta de ferro fosse ouvido durante a montagem no Monte Moriá, um símbolo de reverência e paz. O ouro era abundante, cobrindo altares, paredes e até mesmo os utensílios sagrados. Bronze polido, incrustações de marfim e pedras preciosas adornavam o interior, criando um ambiente de esplendor inigualável. A arquitetura do templo era imponente e simbólica. Dividido em 3 partes principais, o pórtico, o santo lugar e o Santo dos Santos, cada seção tinha um propósito específico. O Santo dos Santos, o coração do templo, era uma câmara cúbica perfeita, feita para abrigar o objeto mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança. Lá, entre os querubins de ouro, residiria a presença de Deus, tornando Jerusalém o centro espiritual do universo para o povo judeu. A magnificência da estrutura não era apenas para impressionar, mas para refletir a glória e a santidade do Deus de Israel. A importância espiritual do templo para o povo judeu era incomensurável. Ele se tornaria o elo tangível entre o céu e a terra, o local onde os sacrifícios seriam oferecidos e a comunhão com o divino seria restaurada. Sua construção marcou um ponto de virada na história religiosa de Israel, centralizando o culto e unificando as 12 tribos sob uma única fé e um único Deus. Deixou de ser um tabernáculo móvel, uma tenda, para se tornar uma morada permanente, um símbolo de estabilidade e da aliança eterna. A dedicação do templo foi um evento de proporções épicas, uma celebração que durou 14 dias e reuniu todo o Israel. Milhares de bois e ovelhas foram sacrificados, e a glória de Deus encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não puderam permanecer em pé para ministrar. No clímax da cerimônia, Salomão se ajoelhou diante do altar, estendendo as mãos para o céu, e proferiu uma oração poderosa. Ele pediu a Deus que ouvisse as súplicas de seu povo feitas naquele lugar, que olhasse para Jerusalém e perdoasse os pecados de Israel, que concedesse vitória sobre os inimigos e abençoasse a terra com chuva e colheitas abundantes. Aquela oração não era apenas um pedido, mas um pacto, um compromisso de fé e dependência de Deus. O impacto do templo na identidade de Israel e na história religiosa foi profundo e duradouro. Ele não apenas solidificou a posição de Jerusalém como a capital espiritual, mas também infundiu no povo um senso de propósito e pertencimento. O templo se tornou o epicentro da vida judaica, o destino de peregrinações anuais e o guardião das tradições. Sua existência moldou as leis, os rituais e a cosmovisão de uma nação, influenciando gerações de crentes e, posteriormente, as religiões abraâmicas que surgiriam. Curiosidades e lendas se entrelaçam com a história do templo. Disse que o próprio Deus deu a Salomão o projeto detalhado, uma planta divina para uma morada celestial na terra. Lendas medievais, muitas vezes infundadas, mas fascinantes, afirmam que Salomão utilizou demônios e gênios, aprisionados por seu anel mágico, para ajudar na construção, movendo pedras gigantescas e revelando tesouros subterrâneos. Embora essas histórias sejam mais fantasia do que fato, elas ilustram a magnitude da obra e a reverência mística que ela inspirava. O Templo de Salomão, mesmo em ruínas séculos depois, continuaria a ser um farol de esperança e um símbolo da glória perdida, um testemunho do auge de um reino e da fé inabalável de um rei que, por um tempo,
andou nos caminhos da sabedoria divina. Sua sombra, no entanto, começaria a se projetar, prenunciando desafios que testariam a própria fibra desse reinado dourado. Apesar de toda a glória e sabedoria que Salomão manifestou, e da magnificência do templo que construiu em honra a Deus, as sementes da complacência e da desobediência já começavam a brotar em seu coração. A promessa de uma glória duradoura, feita no auge de seu reinado, começaria a ser testada por suas próprias escolhas. O homem que pedira sabedoria acima de tudo, que governara com justiça e erguera um império de paz, começaria a se desviar do caminho que o conduziu a tal grandeza. A sombra da sabedoria, paradoxalmente, seria projetada por seus próprios erros. As políticas de Salomão, embora inicialmente estratégicas, tornaram-se o calcanhar de Aquiles de seu reinado. Em busca de alianças políticas e para consolidar seu poder em uma região volátil, Salomão começou a estabelecer casamentos com mulheres estrangeiras. A Bíblia relata que ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, de nações como Egito, Moabe, Amon, Edom, Sidom e Et. Essas uniões, que visavam fortalecer laços diplomáticos e assegurar a paz, acabaram por introduzir uma complexidade perigosa para a fé de Israel. A influência dessas esposas estrangeiras era profunda e, para o monoteísmo judaico, devastadora. Cada uma delas trazia consigo seus próprios deuses e rituais, e para agradá-las, Salomão, o construtor do templo do Deus único, permitiu e até mesmo incentivou a adoração a outras divindades em Jerusalém. Ele construiu altares para Quemós, o deus moabita, e para Moloque, o deus amonita, nos montes em frente a Jerusalém. Essa foi uma quebra direta da aliança que Deus havia estabelecido com Israel, uma traição não apenas à lei divina, mas ao próprio princípio que fundamentava a identidade da nação. O coração de Salomão, que antes era totalmente dedicado a Deus, começou a se inclinar para outros deuses, um pecado que o afastaria da fonte de sua sabedoria e prosperidade. Enquanto isso, a prosperidade do reino, que antes era uma bênção, começou a ter seu lado sombrio. As vastas construções, o templo, o palácio real, a casa da floresta do Líbano, as cidades, armazéns e fortalezas, exigiam uma quantidade colossal de recursos e mão de obra. Para financiar essas obras e manter o luxuoso estilo de vida da corte, Salomão impôs impostos elevados sobre o povo. Além disso, o trabalho forçado, embora em grande parte recaísse sobre as populações cananeias subjugadas, também afetava os israelitas, gerando um crescente descontentamento entre as tribos, especialmente as do norte. O esplendor de Jerusalém era construído sobre o suor e a insatisfação de muitos. Esse descontentamento interno e a desobediência espiritual de Salomão criaram fissuras na aparente solidez de seu império. Deus, que havia prometido abençoá-lo abundantemente se ele permanecesse fiel, começou a levantar adversários contra ele. O primeiro foi Hadade, um príncipe de Edom que havia escapado do massacre de Davi e se refugiado no Egito. Agora, com o apoio egípcio, Hadade retornou para atormentar Salomão, liderando incursões e causando problemas nas fronteiras. Em seguida surgiu Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Rezon reuniu uma tropa de homens e se tornou líder de uma gangue de salteadores, eventualmente assumindo o controle de Damasco e se tornando rei da Síria. Ele também se tornou um adversário constante de Israel, adicionando mais uma fonte de instabilidade às fronteiras do reino de Salomão. Mas o adversário mais significativo e profético foi Jeroboão, um homem talentoso da tribo de Efraim, a quem Salomão havia encarregado da supervisão de todos os trabalhos da casa de José. Jeroboão, vendo o descontentamento do povo e a injustiça dos impostos, começou a conspirar contra o rei. Foi neste contexto que o profeta Aías de Siló encontrou Jeroboão, e rasgando seu manto em 12 pedaços, deu 10 deles a Jeroboão, profetizando que Deus tiraria o reino de Salomão e lhe daria 10 tribos de Israel, deixando apenas uma tribo para a casa de Davi, por causa da desobediência e idolatria de Salomão. Essa profecia selou o destino do reino.
A perda da glória não era apenas uma questão de poder político ou militar, mas o declínio da fé e da aliança com Deus. A desobediência de Salomão, suas escolhas políticas e pessoais, estavam minando as fundações espirituais de Israel. O reino que uma vez fora um farol de sabedoria e prosperidade, sob a bênção divina, agora estava fragilizado, com a promessa de divisão pairando como uma nuvem escura sobre seu futuro. A Era Dourada, construída com tanta magnificência, começava a ceder lugar a uma era de incertezas e desunião. A morte de Salomão, um rei que personificou a grandeza e a falibilidade humana, marcou o fim de uma era gloriosa para Israel. Sua partida não foi apenas o adeus a um monarca, mas o prelúdio para a concretização das profecias sombrias que pairavam sobre seu reinado. O reino unificado, construído com tanto esmero e abençoado com tamanha prosperidade, não resistiria à sua ausência. A desobediência de Salomão aos mandamentos divinos, a idolatria permitida em Jerusalém e o crescente descontentamento popular com os impostos e o trabalho forçado culminaram na inevitável divisão. Após sua morte, o reino se fragmentou em dois: o Reino do Norte, conhecido como Israel, compreendendo 10 das 12 tribos e tendo Jeroboão como seu primeiro rei, e o Reino do Sul, Judá, que manteve Jerusalém como sua capital e foi governado pelos descendentes de Davi, a começar por Roboão, filho de Salomão. Essa cisão não foi apenas política, mas também espiritual, alterando para sempre a trajetória do povo hebreu. Apesar de seus erros e da trágica divisão do reino, a influência de Salomão na cultura e na religião se estendeu por milênios, transcendendo as fronteiras de Israel e permeando as grandes religiões monoteístas. No cristianismo, ele é visto como um precursor de Cristo, um exemplo da sabedoria divina, e muitas de suas parábolas e ensinamentos são reverenciados. No islamismo, ele é conhecido como Suleiman, um profeta poderoso e rei justo, cujas histórias são contadas no Alcorão. Para o judaísmo, ele permanece como o construtor do primeiro templo, um símbolo eterno da presença de Deus entre seu povo, e um dos maiores sábios que já existiram. Sua sabedoria expressa principalmente em seus provérbios e livros sapienciais, como Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, continua a oferecer orientação e reflexão sobre a vida, a moralidade e a busca por significado. A filosofia prática de Salomão, destilada em milhares de aforismos, aborda desde a conduta diária até os mistérios da existência. Seus provérbios curtos e impactantes são pérolas de perspicácia que atravessaram gerações, oferecendo conselhos sobre justiça, diligência, humildade e o temor a Deus. Eles formam um manual atemporal para uma vida virtuosa e bem-sucedida, e sua relevância permanece inalterada, independentemente das mudanças sociais ou tecnológicas. Contudo, a figura de Salomão não se limita apenas aos textos sagrados e à filosofia. Ao longo da Idade Média, lendas medievais floresceram, transformando-o em um personagem quase mítico, um mago poderoso e dominador de demônios. Essas histórias, muitas vezes apócrifas, descrevem Salomão como possuidor de um anel mágico que lhe concedia poder sobre os gênios e espíritos malignos, utilizando-os para construir o templo e desvendar segredos ocultos. A figura do rei Salomão tornou-se sinônimo de conhecimento esotérico e controle sobre forças sobrenaturais, um arquétipo que fascinou e influenciou o ocultismo e a magia cerimonial por séculos. Essa aura mística também o conectou a sociedades secretas como a maçonaria. O Templo de Salomão, com sua arquitetura detalhada e simbolismo profundo, é um dos pilares da maçonaria, servindo como um modelo espiritual para a construção de um templo interior de virtude e conhecimento. Os maçons veem Salomão como o grande mestre construtor, e os princípios de ordem, trabalho e busca por sabedoria, personificados em sua história, são fundamentais para a sua filosofia. A arqueologia, por sua vez, busca desvendar as camadas de mito e lenda, procurando evidências concretas do reinado de Salomão. Embora o templo original tenha sido destruído,
escavações em Jerusalém e em outras cidades israelitas revelaram estruturas monumentais que podem datar de seu período, como portões fortificados e edifícios administrativos que se alinham com as descrições bíblicas de seu vasto programa de construção. Embora a comprovação direta de cada detalhe bíblico seja um desafio, a pesquisa arqueológica continua a enriquecer nossa compreensão do contexto histórico e cultural em que Salomão viveu, separando o que é fato do que ainda é mistério, mas confirmando a existência de um período de grande poder e riqueza em Israel. O impacto de Salomão na literatura e na arte é imenso. Inúmeras obras, desde poemas épicos e romances até óperas e filmes, foram inspiradas em sua vida, seus julgamentos sábios, seus amores e sua queda. Ele é retratado como o auge da sabedoria e, ao mesmo tempo, como um exemplo da fragilidade humana diante da tentação. A complexidade de seu caráter e a dramaticidade de sua história garantiram seu lugar como uma fonte inesgotável de inspiração criativa, um espelho da busca humana por conhecimento, poder e redenção. Sua figura continua a ressoar, não apenas como um rei do passado distante, mas como um símbolo vivo dos dilemas e triunfos que definem a condição humana. Assim, a jornada de Salomão se desenrola diante de nós, uma tapeçaria rica em contrastes, tecida com os fios do divino e do terreno, do glorioso e do trágico. Vimos sua ascensão fulgurante, um jovem rei abençoado com uma sabedoria sem igual, guiando Israel a um apogeu de prosperidade e paz que jamais seria replicado. Ele construiu o magnífico Templo de Jerusalém, um farol espiritual para seu povo, e sua fama se espalhou pelos confins do mundo conhecido, atraindo monarcas como a rainha de Sabá, sedentos por beber da fonte de seu vasto conhecimento. Seus provérbios e cânticos ainda hoje ecoam, oferecendo sabedoria prática e poesia transcendental, um legado literário que transcende o tempo. Mas como a própria natureza humana, a história de Salomão é marcada por uma dualidade profunda. O mesmo homem que pediu sabedoria a Deus e a recebeu em abundância, foi o mesmo que, em sua velhice, se desviou dos caminhos divinos. A busca por alianças políticas através de casamentos com mulheres estrangeiras, a introdução de deuses pagãos em Jerusalém para agradar suas consortes e a imposição de pesados tributos e trabalhos forçados sobre seu povo plantaram as sementes da discórdia. A desobediência a Deus, a quebra da aliança que havia sido a rocha de seu reino, levou à profecia de Aías e à inevitável divisão de Israel, um reino que, após sua morte, se fragmentaria em dois. Ele foi um rei divinamente abençoado, mas também profundamente falho, um espelho da complexidade e das contradições que habitam em cada um de nós. A lição de Salomão para a humanidade é tão antiga quanto relevante. O perigo inerente ao poder e à tentação. Sua história nos lembra que mesmo a maior sabedoria e as mais grandiosas bênçãos divinas não são garantias contra a queda, se a vigilância e a fidelidade forem negligenciadas. O poder, quando não ancorado em princípios morais e espirituais sólidos, pode corromper, e a tentação, disfarçada de conveniência ou prazer, pode desviar até os mais sábios de seu propósito. Salomão, em sua busca por manter a paz e expandir seu império através de alianças, acabou por comprometer os valores fundamentais que Deus havia estabelecido para Israel, pagando um preço altíssimo por isso. Sua relevância nos dias atuais é inegável. Vivemos em um mundo onde a busca por sabedoria, conhecimento e prosperidade continua a ser uma força motriz. No entanto, também somos confrontados com a luta incessante contra a corrupção, a tentação do poder e a fragilidade das instituições. A história de Salomão nos convida a refletir. O que é verdadeira sabedoria? É apenas o acúmulo de conhecimento ou a capacidade de discernir o certo do errado, o eterno do efêmero? E como podemos preservar essa sabedoria e aplicá-la em nossas vidas e em nossas sociedades, evitando os erros que levaram um rei tão grandioso à sua própria desgraça? A dualidade da natureza humana é espelhada em Salomão de uma forma tão vívida que ele se torna um arquétipo universal.
Ele representa o potencial ilimitado do ser humano para a grandeza, para a criação de beleza e para a busca do divino. Mas também personifica a tendência humana à autodestruição, à concessão aos desejos carnais e à negligência dos valores mais elevados. Sua vida é um lembrete pungente de que somos seres complexos, capazes de atos de profunda virtude e de erros monumentais. Este convite é mais do que um mero desafio intelectual. É um chamado à introspecção. Reflita sobre o que significa ser verdadeiramente sábio em seu próprio tempo e em sua própria vida. Como você pode cultivar a sabedoria que Salomão tanto valorizou e como pode protegê-la das tentações e desvios que ele não conseguiu resistir? Que lições podemos extrair de sua trajetória para construir um futuro mais íntegro e harmonioso? A história de Salomão não termina com a divisão de um reino, mas ressoa através dos séculos, um eco de advertência e inspiração. Ele nos ensina que a verdadeira sabedoria reside não apenas em conhecer, mas em agir com retidão, em manter a fé e em reconhecer que, mesmo com todo o poder e glória, a humildade e a obediência são os pilares de um legado duradouro. Que sua jornada complexa nos inspire a continuar explorando as profundezas da história e seus ensinamentos, buscando a sabedoria que transcende o tempo e as circunstâncias e que nos guia na construção de um mundo melhor.